Pronto. Pessoal, esse simulado foi o simulado, assim, que eu achei mais difícil. O pessoal reclamou bastante com relação às dificuldades. São questões que eu coloquei, como eu já tinha colocado bastante questões da UBMEP nos outros simulados, não tinha tanta questão para mim colocar nesse outro simulado. Daí, eu pesquisei outras questões que caíram na OMRN. Aí está OBMRN, mas é OMRN, que é a Olimpíada de Matemática do Rio Grande do Norte, que a nossa escola também está inscrita esse ano, certo? Então, elas são questões, não é que sejam mais difíceis, mas eu tenho que ter uma maior interpretação e algumas são bem simples de serem resolvidas, certo? Nessa primeira aí, ela fala o seguinte, ó, ela diz assim, ó, podemos afirmar que a expressão, eu vou copiar aqui a expressão para vocês, só um minutinho, deixa eu, pronto, assim fica melhor. Eu vou copiar a expressão para vocês, certo? Que é raiz de 1 mais 2014, aí raiz de 1 mais 2015, certo? Aí vem raiz de 1 mais 2016 vezes 2018, certo? Então, é uma sequência de raízes, um dentro do outro, que quando resolvido, ele vai chegar a um valor, que é um dos valores que estão aí nas respostas, certo? Eu vou agora, parar a transmissão para a gente acompanhar a solução, tá bem? Vocês estão vendo a folhinha de papel, onde eu copiei a expressão? Sim, né? Pronto. Olha, antes de ir para a expressão, eu não sei se vocês chegaram a olhar a solução, porque eu posto dois PDFs, né? Um PDF é a prova e o outro PDF são a prova com as soluções. Mas aqui tem um macete bem legal que vocês podem usar até em outras questões. Porque se vocês observarem aqui, ó, 2016 e 2018, né? Existia um número entre eles, que é o 2017, assim, fazendo uma análise geral, certo? Aí eu tenho o antecessor de 2017 e o sucessor de 2017, que é 2018, certo? Eu vou fazer uma análise porque aqui é uma multiplicação de dois números. Então, eu vou usar um número genérico, certo? Então, eu vou utilizar o x só para a gente fazer uma brincadeirinha com a expressão. Depois eu volto para cá para a gente conseguir responder. Mas aí é uma coisa que vocês vão se lembrar do resto da vida, sempre que aparecer em outras questões. Ó, aqui eu tenho 2016 e tenho 2018. O intermediário dele é 2017. Então, só que ao invés de usar 2017, eu vou usar x, certo? 2016 é 2017 menos 1, não é isso? Então, se eu estou comparando x com 2017, né, então vai ficar x menos 1. E esse número, ele está multiplicado por 2018, que é, no caso, 2017 mais 1. Então, se 2017 nós estamos comparando com x, ficaria x mais 1, certo? Então, ó, tem uma multiplicação de dois números, que é como aqui, certo? Até aí, tudo bem? Até aí, tudo bem? Eu posso continuar? Pronto. A gente vai agora, eu só estou generalizando, tá certo?
porque vocês vão ver que esse padrão ele vai aparecer até a gente chegar na solução desse último radical aqui. Então, ó, quando a gente vai multiplicar isso aqui, que é um produto, né? Nós temos que multiplicar, fazer x vezes x e x vezes 1. E também temos que fazer menos 1 vezes x e menos 1 vezes 1. Que fica assim, ó. X vezes x é x ao quadrado, certo? X vezes 1 positivo é x positivo, certo? Estou fazendo bem com calma. Vamos agora para o menos 1. Menos 1 vezes x é menos x. E menos 1 vezes 1 vai dar menos 1 negativo. Só que aqui, se vocês observarem, ó, eu estou somando x e estou subtraindo x. Ou seja, eles se eliminam. Então, fica como? X ao quadrado menos 1. Certo? Então, ó, se eu tenho a multiplicação no caso, do antecessor de um número pelo sucessor de um número, certo? Desse mesmo número, a resposta sempre vai ser o quadrado desse número menos 1. Sempre. Porque a gente provou isso algebricamente, certo? Então, ó, se eu estou multiplicando, por exemplo, 2 por 4, certo? Vai ser sempre o que está no meio, que no caso é 3, elevado ao quadrado, menos 1, certo? 2 vezes 4 não é 8, né? E 3 ao quadrado é 9, 9 menos 1 é 8. Então, isso sempre vai acontecer. Então, ó, o que é que pode acontecer aqui, ó? Deixa eu pegar esse radical aqui e colocar ele aqui embaixo. Eu tenho raiz de 1 mais 2016 vezes 2018, certo? Só que a gente acabou de ver que a multiplicação de 2016 por 2018 vai ser 2017 ao quadrado menos 1, né? Então, eu vou só substituir para vocês verem, ó. Vai ficar 1 mais esse aqui, né? Vai ser 2017, certo? Ao quadrado menos 1. Só que 1 menos 1 não dá zero, né? Então, só fica o quadrado de 2017. A raiz do quadrado de 2017 é exatamente 2017. Estão enxergando? Vocês estão compreendendo, pessoal? Ninguém está comentando nada. Aí eu fico sem saber se vocês estão entendendo ou não. Um pouco, né, Amanda? Porque assim, ó, eu fiz aqui na expressão para a gente provar que quando eu pego o antecessor de um número e multiplico pelo sucessor desse mesmo número, sempre vai ser esse número ao quadrado menos 1. Sempre vai ser isso. Então, ó, a multiplicação de 2016 por 2018 vai ser 2017 ao quadrado menos 1. Certo? E foi exatamente o que a gente fez aqui. Só que aí aparece um positivo e um negativo. Quando eu somo os dois, eles se anulam. Então, só fica 2017 ao quadrado. Aí, olha, nessa expressão toda, né? Esse primeiro radical aqui que a gente fez, né? Ele ficou sendo 2017, porque como ele está ao quadrado e é tirado a raiz, então ele volta como se fosse a raiz de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, a raiz de 4 é 2.
Então, ele volta a ser o que ele é, certo? Porque eu elevei ao quadrado e depois tirei a raiz. Então, ó, isso aqui vai ser 2017, certo? Então, esse segundo radical aqui, que está no meio, vai ser 1 mais. Eu vou fazer aqui, mas acho que vocês já vão perceber qual é a resposta. 1 mais 2015 vezes o que está nesse radical. Só que isso tudo aqui é 2017. Eu não vou responder, não vou colocar mais, porque vocês já vão perceber, ó. 2015 vai ser 2016 ao quadrado, que é quem está no meio, né? 2016 e aí vai somar com esse 1, né, que vai acabar se anulando, e aí fica 2016 ao quadrado. Ao quadrado, 6, certo? E aí fica, ó, no outro radical, é 1 mais 2014 vezes o que está nesse outro radical que a gente acabou de resolver, que é 2016. Que vai ficar, né, 2015 ao quadrado menos 1, subtrai com esse 1 e fica 2015 ao quadrado. A raiz de 2015 ao quadrado é 2015, certo? E aí, lá no gabarito, vocês iriam marcar a alternativa A. Eu não lembro quantas pessoas acertaram, porque o nível de acerto foi baixo, na maioria das questões. Moalisson, que entendeu mais ou menos. Melhorou, Moalisson? Sim, né? Assim, ó, essa questão, ela serviu para quê, né? Para vocês compreenderem, porque isso aqui, vocês vão observar que ela não cai somente nessa questão, mas existem várias outras questões que caem essa mesma coisinha aqui, e a gente acaba esquecendo, certo? Se vocês forem fazer o teste na calculadora, vocês vão observar, quando multiplica 2016 por 2018, vocês podem fazer isso. Vai dar um número, certo? E quando eu faço 2017 ao quadrado, é esse número que vocês encontraram aqui, menos 1. É bem curioso, mas é uma coisa verdadeira, que realmente acontece, certo? Então, ó, se eu só olhasse para essa expressão, né? Ficaria, aqui seria 2017 ao quadrado, 1 mais 2017 ao quadrado menos 1, e tudo isso ficaria 2017. Aí fica 2015 vezes 2017. Aí a expressão todinha fica aí quem está no meio, que é 2016, certo? E aqui 2014 vezes 2016. E a expressão todinha ficaria 2015. Se eu já soubesse disso, né? Eu faria com facilidade. Ana Paula, mais ou menos, né, Ana Paula? Mas eu só queria que vocês não esquecessem disso, que se eu tiver um número, o antecessor dele vezes o sucessor desse mesmo número vai ser sempre o quadrado desse número menos 1, certo? Chegou para vocês a transmissão? Sim, né? Eu não estou deixando ela constante, porque eu não sei como vai ficar a filmagem. Se vai ficar mostrando só ela ou se vai ficar mostrando a minha câmera. Essa, essa questão 2
Vocês têm alguma noção de como resolver ela? Ela diz assim, ó, seja f uma função tal que para todo número real x, eu tenho que f de x mais f de 1 menos x é igual a 10. Só um instantinho, pessoal. Tá passando um carro de som aqui, por isso que eu parei. Estava bem alto. Sim. E a segunda expressão que a gente tem é f de 1 mais x igual a 4 mais f de x. Certo? Quem respondeu o simulado acertou essa. Daqui acho que a gente tem a Amanda e a Ana Paula que fizeram o simulado. Vocês conseguiram acertar essa? Ou não? Eu vou anotar aqui a expressão para a gente começar a ter ideia para solucionar ela. Eu tenho um sistema onde a primeira expressão é f de x mais f de 1 menos x, e essa soma é igual a 10. E tem outra expressão que é f de 1 mais x igual a 4 mais f de x. Certo? Eu vou parar de transmitir a tela para a gente ir para cá, para a folhinha, tá bem? Vamos agora para a tela onde está aparecendo a folhinha. Está todo mundo na folhinha? Olha, mesmo os alunos que não viram a função ainda, eu cheguei a dar a função para o pessoal do primeiro ano, mas já foi nesse período remoto. Então, assim, eu dei, mas não foi ainda aprofundado, certo? Mas mesmo para vocês, é possível a gente compreender isso aqui e conseguir solucionar, certo? O que é que eu vou fazer aqui? A gente vai brincar, ó. Porque assim, ó, ele fala que quando, por exemplo, né? Se eu chamar x de 2, só para a gente interpretar melhor. Se eu chamar x de 2, certo? O f de 2 mais o f de 1 menos 2, menos 1, né? Mais o f de menos 1 vai ser igual a 10, certo? E se eu continuar chamando x de 2, né? O f de 3 vai ser igual a 4 mais o f de 2, certo? Então, assim, são expressões que vão ser sempre verdadeiras, independente de quem seja x. E outra coisa que eu não falei, mas o que ele quer saber é o valor de f de 2018 mais o f de menos 2018. Ele quer saber quanto é que dá isso aqui, certo? E lá ele mostra números pequenos. O maior é 1.000, mas ele mostra 10, mostra 6, mostra 90, mostra 9. Então, assim, eu acho que não vai ser um número grande, se for 1.000, né? Que é o que está lá. Mas vamos ver, certo? Assim, ó, ele está pegando um número positivo, certo? E o oposto desse número, que é ele mesmo negativo.
Então, assim, é como se eu tentasse pegar essas expressões e deixasse da seguinte forma, para ficar nesse padrão, né? F de x mais f de menos x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar brincar com essas expressões para deixar nesse formato. Porque se eu substituir x por 2018, eu tenho o que eu quero, e do outro lado da igualdade vai estar a minha resposta. Certo? Até aí, tudo bem? Eu não comecei a responder ainda, a gente está só interpretando melhor a questão para que compreenda-se melhor. Qualquer coisa, podem ligar o áudio e dizer, professora, por que que a senhora fez isso? Ou a senhora poderia fazer desse outro jeito? Porque aí a gente vai tirando as dúvidas e vai melhorando nosso conhecimento, tá bem? Eu também posso não estar certa, posso estar errada, e aí a gente vai vendo isso. Professora, Oi, Ana Paula. eu quero saber essa parte de baixo aqui, depois da coluna de cima. Sim, No final de X, entre parênteses, tem que dar o resultado, é isso? isso. Eu vou fazer assim, ó, Ana Paula, porque se eu conseguir chegar em uma expressão desse jeito, certo? É como se eu chegasse na de cima. Porque se eu substituir x por 2018, a gente tem a de cima, que é a nossa solução, certo? A gente quer saber exatamente isso. Então, eu vou tentar chegar nessa expressão, nessa aqui. Porque se eu chegar nessa expressão, quem está do outro lado da igualdade vai ser a minha solução, certo? Tá certo. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos brincar agora com o sistema para tentar chegar em uma expressão nesse formato. Olha, se a gente observar, f de x a gente tem, lá na primeira expressão. Mas em nenhum deles aparece f de menos x. Esse primeiro aqui a gente tem, mas o f de menos x a gente não tem. Então, o que é que eu vou fazer? Se isso está aparecendo na primeira expressão, eu vou brincar com a segunda. E aonde tem x, eu vou botar menos x. Porque a gente não pode substituir ele por um só, né? Contanto que sejam iguais. Então, ó, eu vou pegar essa segunda expressão, colocar aqui, e aonde tem x, eu vou colocar menos x, para a gente ver como fica, certo? Vamos lá, ó. Aqui vai ser f de 1, no que seria mais x, como o x eu estou substituindo por menos x, vai ficar menos x, igual a 4 mais f de x. Só que x a gente está usando menos x, certo? Até aí, tudo bem? Apareceu agora para a gente, ó, um f de menos x. E se a gente observar, ó, isso aqui é igual a isso. Não é, pessoal? Eu estou seguindo, viu? Qualquer dúvida, vão falando. Substituir por menos x na segunda expressão, então ficou f de 1 menos x igual a 4 mais f de menos x. Aí, fazendo isso, tanto apareceu f de menos x, como apareceu f de 1 menos x, que é um resultado que está lá na primeira expressão. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Ó? Eu posso substituir, porque f de 1 menos x não é igual a 4 mais f de menos x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá na primeira expressão, e aonde está f de 1 menos x, eu vou substituir por 4 mais f de menos x. Vamos ver como fica? F de x mais, no lugar desse, eu vou escrever esse aqui.
Então, vai ficar 4 mais f de menos x igual a 10. Certo? Só que eu não quero esse mais esse, né? Que é o que a gente está querendo chegar. Então, esse 4 vai lá para o outro lado. Se ele está positivo, ele passa negativo. Então, vai ficar f de x mais f de menos x igual a 10 menos 4, porque o 4 passou negativo. 10 menos 4 é 6. Então, ó, f de x mais f de menos x é igual a 6, certo? E se eu substituir x por 2018, fica f de 2018 mais f de menos 2018 igual a 6, certo? Então, nesse caso, a gente iria marcar, né? Vocês iriam marcar a alternativa B, que é onde fala no caso que essa soma aqui, né, é igual a 6. E aí, vocês estão conseguindo entender direitinho? Amanda, Débora, Ana Paula, Moalisson. É, Amanda. E também, assim, olha, a gente tem essa expressão aqui, né? Então, a gente podia observar que aparece um 10, aparece um 4. E aí, agora, porque acabou sendo uma substituição. A gente pegou a segunda, né? Substituiu, apareceu alguns termos que a gente podia substituir em cima. E quando fez isso, foi que apareceu o f de x e o f de menos x. Mas assim, ó, se eu tenho 10, tenho 4, lá está um 6, né? E aí, se eu subtraísse esse de cima pelo de baixo, por exemplo, né? Ia aparecer 2f de x, um 10 menos 6, alguma coisa do tipo. Mas só fazendo o mesmo era que a gente ia ter a certeza. Para chutar, vocês poderiam até ter chutado, porque 10 menos 4 dá 6. Poderiam ter acertado de chute. Mas para ter a certeza mesmo, teria que fazer a conta, né? Mexendo com os números algebricamente. E Moalisson, eu gosto de responder questões desse tipo para vocês, porque vocês vão vendo cada vez mais modos de resolver problemas, certo? E aí vão aprimorando a questão do conhecimento de vocês. Quando vocês virem uma questão agora nesse formato, vocês vão querer fazer isso, certo? E provavelmente vão conseguir chegar na solução, ou vão ter uma noção de qual é a resposta correta, certo? Pelo menos é a minha impressão. A gente pode ir para a próxima questão? Eu queria ver se a gente conseguia responder pelo menos até a questão 5. Mas vamos ver, né? A tela chegou para vocês? Chegou para vocês, pessoal? Sim, né? Pronto. Quem gostaria de ler essa questão? Queria ouvir a voz de vocês. Eu Pronto. Consegue ler direitinho, não fala? consigo. Aumentei um pouquinho. Pronto, pode começar. Numa prova de matemática, a média dos alunos que estudaram bastante foi de 9,0
E a média daqueles estudantes que não tinham estudado muito foi de 4,0. Se a média da sala toda foi de 8,5, o percentual da sala que não estudou muito foi. Certo. Então, assim, pessoal, ó, obrigada, Ana Paula. Tem alunos que estudaram bastante e tem os alunos que não tinham estudado. Dos alunos que estudaram bastante, a média foi 9, certo? Ou seja, se tiveram 10 alunos que estudaram bastante, somou-se as 10 notas, dividiu pela quantidade que é 10, né? E essa média foi 9, certo? E a média dos que não tinham estudado foi 4, supondo que fossem 6. Então, foi somado as 6 notas desses que estudaram pouco, dividiu-se pela quantidade que era 6, e aí deu 4, certo? Aí ele bota mais uma informação. Ó. Se a média da sala toda foi 8,5, ou seja, eu estou supondo que tinham 10 que tinham estudado mais e 6 que tinham estudado menos, né? Quando eu somo as 10 notas altas com as 6 notas baixas e divido, nesse caso, por 16, que seriam 10 alunos mais 6, a média foi 8,5, certo? Aí ele quer saber, no caso, qual é o percentual da sala que não estudou muito, certo? Aí, assim, eu trabalhei com números, com 10 e 6, né? Só que nesse caso nós não sabemos essas quantidades. Então, a gente pode trabalhar com letras, né? Com as incógnitas, porque a gente não conhece esses valores, certo? Então, pode ser, por exemplo, X e Y, ou A e B, as letras que vocês acharem melhor, certo? Eu vou agora parar de transmitir para a gente ir lá para a folhinha. Já estão na folhinha? Já, né? Pronto. Então, ó, para a gente calcular a média toda, o que é que a gente faz? Porque assim, ó, deixa eu só mostrar, por exemplo, ó, se a média de 10 alunos foi 9, certo? Significa que quando eu faço 10 vezes 9, eu tenho a soma de todas essas notas. Por exemplo, vamos só brincar com a média para que vocês tenham uma noção antes da gente ir para a conta, tá certo? Vamos supor que eu tenha 3, vou fazer 4 notas, tá? Eu tenha 3, tenha 4, eu queria um número inteiro. 8 e 4, 12. E vou colocar 3. Dá? Vou colocar 5. Vamos ver. Quando a gente, no caso, não são 4 notas, né? Então, nós temos que dividir por 4, porque é a quantidade de notas. Vamos ver, ó. 3 mais 4. 3 mais 4 dá 7, certo? 7 e 8 dá 15. 15 mais 5 dá 20. Quando eu divido 20 para 4, dá 5, certo? Então, assim, ó. Aí eu vou fazer outra média, só para a gente brincar. Vou fazer outra. 1, 2, 3 e 2, porque aí faz 8. 2 mais 1, 3. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 2 dá 8. 8 dividido para 4 dá 2, certo? E aí, se eu quiser calcular a média total, não são 4 notas mais 4 notas, né? Eu posso fazer simplesmente 4 vezes 5,
Porque quando eu faço 4 vezes 5 dá 20, e independente de quem sejam essas notas, a soma sempre vai ser 4 vezes 5, que é 20. E dessa outra do mesmo jeito, ó. 2 vezes 4 dá 8, então a soma dessas notas, independente de quem elas sejam, né? Se a média está dando 2, vai ser sempre 8, nesse caso aqui. Dividido, no caso, para 8, né? Que são 4 notas com 4 notas. E aí fica, ó, 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 2 dá 8, 20 mais 8, 28. E aí a gente vai ter 28 dividido para 8, certo? 8 e 8, 16, né? 4, 3 vezes 8, 24. Então, vai ser 3, alguma coisa, certo? Mas, assim, é só para que vocês tenham uma noção do cálculo da média. Está passando outro carro de som, só um instantinho. É quase como se a gente estivesse na escola, né? Esperando o carro de som passar para a gente continuar a solução, continuar a explicação. Sim. Esse exemplo aqui, vocês compreenderam bem? Deu para vocês compreenderem esse exemplo que eu dei, para que vocês entendam a média? Pronto. Então, ó, o que acontece? Ó, eu vou chamar X alunos que tiraram notas altas, que estudaram, e Y alunos que não estudaram, certo? Então, ó, a média dos alunos que tiraram nota alta, a média deles, foi 9, certo? E como eram X alunos, ficaria 9 vezes X, que é como se fosse isso aqui, certo? Só que a gente tem a média, mas não sabemos quem, certo? Por isso que a gente está chamando de X. Mas a média dos alunos que tiraram nota baixa. A média dos que tiraram nota baixa foi 4. E a gente tem, no nosso caso, Y alunos que tiraram nota baixa. Então, vai ser 4 vezes Y, certo? Só que, quando eu somo todas as notas e divido pela quantidade de alunos, que nesse caso, a quantidade de alunos, eu tenho X alunos que estudaram e Y alunos que não estudaram. Então, a quantidade total de alunos vai ser X mais Y. Vocês concordam? Queria tanto que a gente estivesse numa sala, porque aí eu não estaria respondendo, vocês que estariam falando para me copiar. Sim. E essa média, no caso, certo? A questão me diz que a média de todos os alunos é 8,5, certo? Então, com a informação que a questão nos deu, a gente conseguiu montar isso aqui, certo? Aí, ele quer saber a porcentagem de alunos. Como a gente tem uma equação e duas incógnitas, não tem como a gente achar solução para x e para y. O que a gente pode achar é um em função do outro, certo? Ou seja, de um lado a gente pode deixar x e do outro y, certo? Ou pode deixar x sobre y, que aí a gente consegue ver a questão da porcentagem, que é uma razão, certo? Então, ó, vamos tentar mexer com isso aqui e deixar ou x do lado e y do outro, ou x sobre y, certo? Que aí a gente vai conseguir ter a noção de porcentagem quando chegar nesse ponto. Então, ó, como aqui está dividindo, eu vou deixar tudo em uma linha só, ou seja, eu vou tirar essa divisão aqui, certo?
Como ele está dividindo desse lado da igualdade, para mim tirar essa divisão, eu tenho que multiplicar esse valor aqui do outro lado. Vocês lembram? Então, fica assim, ó. Deixa eu fazer aqui. 9x mais 4y. Aqui nós já temos 8,5. E esse valor que está dividindo, ele passa multiplicando. Então, fica vezes x mais y. E aqui, ó, é que nem aquela primeira questão. Fica 8,5 vezes x e 8,5 vezes y. Que fica como? Vamos fazer. 8,5 vezes x é 8,5x. E 8,5 vezes y é 8,5y. Até aí, tudo bem? Até aí, tudo bem, pessoal? Sim, né? O que é que a gente pode fazer aqui, ó? Eu posso deixar o x no primeiro lado da igualdade, ou seja, pego esse e passo para esse outro lado da igualdade, e posso deixar os y do outro lado da igualdade, porque aí vai ficar, ou seja, esse aqui vem para o outro lado. Fica só x de um lado e fica só y do outro. Aí fica assim, né? Ó. A gente pode fazer direto. 9, porque o 8,5 não está positivo, né? Ele passa subtraindo. Não é isso? Precisa montar ou a gente faz direto? 8,5 não está positivo? Se ele vai mudar de lado, ele passa subtraindo. 9 menos 8,5 só fica meio. Como se fosse R$ 9 menos 8,50. Fica só 50 centavos, né? E aqui do mesmo jeito, ó, como o 4 está positivo, ele passa subtraindo. 8,5 menos 4 fica 4,5. Certo? E aí, a gente pode dividir ainda aqui para tirar esse meio. Se eu passar esse meio para o outro lado, fica 4,5 dividido para meio. Certo? Essa conta aqui, vocês conseguem fazer de cabeça? Como eu tenho um número após a vírgula, tanto em cima como embaixo, eu posso desconsiderar a vírgula e dividir 45 para 5. 45 dividido para 5 dá quanto? 8. Quase. Dá 9. Então, ó, 9y. Então, assim, ó, y, chegamos numa expressão bem simples, né? Então, agora vamos ter que interpretar aqui. Ó, y são os alunos que não estudaram. E X são os alunos que estudaram, certo? Aí, assim, ó, para cada. Deixa eu ver se vocês vão compreender. Para cada um aluno, se eu botar um aqui, né, que está oculto, para cada um aluno que. Aliás, eu queria explicar de uma forma que vocês compreendessem. Pronto, melhor. Eu vou pegar esse Y e passar para o outro lado, e pegar esse 1 e passar para o outro lado. Vou cruzar. Fica x e 9. O y está multiplicando, passa dividindo. E o 1 está multiplicando, passa dividindo. Então, ó, é como se fosse, para cada 9 alunos que estudaram, existe um aluno que não estudou. Assim ficou melhor? Ficou para vocês compreenderem?
Eu deixei em formato de fração para ficar melhor a compreensão. Ó. Para cada 9 alunos que estudaram, existe um aluno que não estudou, certo? Se eu considerar 9 alunos que estudaram e um aluno que não estudou, quando eu somo os dois, dá 10, né? Então, o total é 10, e um aluno de 10, certo? Equivale a 10%. Ou se eu pegar isso aqui, o 9 e 1, e multiplicar por 10, ó, fica 90 para 10, certo? Então, é como se eu tivesse 90 alunos que estudaram e 10 alunos que não estudaram. Se o total é 100%, certo? Então, 10% dos alunos não estudaram. Vocês estão compreendendo? Depois que foi para essa parte, vocês ficaram calados. Vocês estão aí, pessoal? Um pouco, né, Amanda? Um pouco também. Mais ou menos, né, Moalice? Até aqui, vocês compreenderam bem, até essa parte? Sim. Até aí entenderam, né? Deixa eu ver se eu consigo explicar a partir daqui. Mas para entender mesmo, eu tinha que deixar esse aqui, no caso, é x igual a 9y, certo? Porque assim, ó, se eu deixar assim, vocês iriam entender o quê? Que um aluno, que não é possível fazer essa interpretação, ó, que um aluno que estudou muito equivale a 9 alunos que não estudaram, certo? Então, a impressão que dá aqui é como se eu tivesse menos alunos que estudaram muito e mais alunos que não estudaram, certo? Só que essa questão tem a ver com as notas dele, né? As notas de um aluno que estudou muito é 9 vezes maior a nota do aluno que não estudou. Então, ó, eu tenho que colocar isso aqui em forma de fração. Ou x sobre y, ou y sobre x, certo? Vou fazer o inverso agora, vou pegar o x e vou passar para o outro lado, certo? Como o 1 aqui está oculto, lembra que o 1 sempre está, só que a gente nunca usa ele, porque não tem necessidade, né? Se o x está multiplicando e vai para o outro lado, ele passa dividindo. Então, fica assim, ó. Aqui fica 1, 9y, e o x vem para cá. Só que para ficar y sobre x, o 9 tem que ir para o outro lado. Então, se o 9 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, essa é a razão. Para cada um aluno que não estudou, existe 9 alunos que estudaram. Ficou melhor? Ficou a explicação? Para cada um aluno que não estudou, existe 9 alunos que estudaram, certo? E como ele quer saber a porcentagem, certo? Aqui eu multipliquei por 10 para que vocês vejam bem direitinho que 90 mais 10 dá 100, e aí já fica, os 100 são os 100%. Nesse caso aqui, o 10 seria 10%, seria 100%, a soma de 1 com 9, né, que dá 10 é os 100%, e aí 1 é 10% de 10, certo? Que nesse caso, vocês teriam que ter marcado, deixa eu ver qual a alternativa. A alternativa A, onde fala que no caso
Esses 10% são os que não estudaram, né? Vamos tentar fazer mais uma, são 3h15. Vocês querem parar agora ou querem fazer mais uma? E até a 4. Mais uma, né, moça? Vamos lá. Eu vou transmitir a tela. Eu não sei nem como está ficando a, a gravação, mas eu acho que está pegando direitinho a explicação. Quem quer ler essa questão? Amanda, Débora, Ana Paula, Moalisson. Quem quer fazer a leitura? Posso ler de novo? Pode. Pode Pode iniciar. começar? Pode. Alice, Alice colocou 1 litro com 1.000 centímetros cúbicos de água em um jarro e mediu o nível de água. Depois, ela colocou um objeto macio de prata no jarro e mediu novamente o nível da água. Conforme a figura, a massa de 1 centímetro cúbico de prata é de 10,5 gramas. Qual é a massa desse objeto? Deu para compreender, pessoal, o que a questão está querendo? Ela colocou 1 litro de água. 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos, certo? 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos. Aí ela pegou, no caso, botou na jarra, mediu qual foi a altura. E em seguida, ela foi inseriu o objetozinho dentro da água, certo? O objeto feito de prata, e mediu a altura novamente, certo? E com base nisso, ele quer saber exatamente qual é a massa do objetozinho. Aí, o que é que a gente tem que fazer aqui, ó? A gente pode medir o volume de água que subiu, certo? Porque eu medindo esse volume de água que subiu, aí é só que, no caso, esse volume de água que subiu é exatamente o volume do objeto. Vocês concordam? Porque se a água subiu, só subiu porque o objeto entrou, não é isso? Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode medir esse volume de água que passou, certo? E ele fala que para cada centímetro cúbico de prata é 10,5 gramas, certo? Então, assim, quando eu calcular esse volume, eu vou calcular ele em centímetros, é tanto que está usando ali até centímetros, em centímetros cúbicos, aí pego esse volume no caso é o espaço ocupado, certo? E multiplico por 10,5. Ou seja, 1 centímetrozinho cúbico de qualquer objeto de prata pesa 10,5 gramas, certo? Então, vamos lá, né? Primeiro a gente tem que calcular, eu vou fazer aqui mais ou menos o desenho, né? Só para a gente ter uma noção. Eu tenho a jarra, gente, meu desenho tá ótimo. Eu tenho a jarra, a altura de água é 15 centímetros, certo? E tenho a segunda figura da jarra com objeto. Não vou desenhar o objeto, não, viu? E a altura, ela passou a ser de 18 centímetros, certo? E o volume de água que a gente tem inicialmente é de 1.000 centímetros cúbicos. E vou anotar ainda, né, que a massa da prata é 10,5 gramas para cada centímetros cúbicos. Eu vou interromper a transmissão e a gente vai lá para a folhinha,
certo? Tá todo mundo na folhinha? Sim, né? Essa questão aqui tem vários modos da gente conseguir responder ela. Vários modos mesmo, certo? Porque assim, ó, eu vou só dar uma explicação básica, porque a jarra aqui, ela é um cilindro, certo? Eu vou só mostrar como a gente calcula o volume de um cilindro para depois a gente começar a responder, tá bem? O volume de um cilindro, a gente calcula da seguinte forma, ó. Como qualquer volume, é sempre a área da base, ou seja, o espaço, no caso da base, o tamanho da base, multiplicada pela altura, certo? E essa área da base, como ela é um círculo, ela sempre vai ser a área de um círculo. E eu não sei se vocês já viram no fundamental, para quem está no terceiro ano já viu, mas a área de um círculo é o valor de π, certo? Vezes o raio ao quadrado. Sempre, a gente fala até πr ao quadrado. Então, assim, depende do raio, certo? Para descobrir a área da base, para depois multiplica pela altura e aí calcula o volume. Só que, como as jarras são iguais, eu não preciso saber quem é a área da base. Aliás, não preciso saber quem é o raio. Então, vou desconsiderar essa fórmula para esse cálculo, não vou usar ela. Porque, independente de quem seja o raio, a base é a mesma, certo? Então, ó, eu só preciso saber quem é a área da base, certo? Vem outro carro, gente, só um instantinho. Acho que já dá para vocês ouvirem bem. Então, ó, eu vou calcular o volume desse primeiro, certo? E vamos ver qual é, ou a gente calcula essa diferença, ou calcula o volume do segundo. Dá na mesma coisa. Vamos fazer aqui. A gente pode fazer até das duas formas. Olha, o volume do primeiro é 1.000 centímetros cúbicos. Então, eu vou substituir V por 1.000. Certo? A área da base eu não sei, mas eu sei quem é a altura, que é 15. A altura onde a água ocupou, né? Ela mediu a altura até onde a água estava. Então, a altura é 15. Então, tem como a gente descobrir a área da base, não tem? Que nesse caso, para saber a área da base, o 15 tem que ir lá para o outro lado. Como o 15 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, a área da base vai ser 1.000 dividido para 15. Vamos fazer? Eu vou fazer aqui a divisão rapidinho para que vocês não percam o costume. Quando eu faço 1.000, vocês estão enxergando, né? Dividido para 15. Ó, 10 não divide para 15. Então, temos que dividir 100, né? 100 para 15. Então, vamos ver quantos 15 cabem em 100. Ó, 15 mais 15 dá 30. 30 mais 30 dá 60, né? Mais 30 dá 90. Não é isso, pessoal? Então, cabem 6, 15 em 100. É tanto se eu fazer, né? 6 vezes 5 é 30. Coloco o 0 sobre 3. 6 vezes 1 é 6. Com 3 que subiu, 9. 100 menos 90, sobram 10.
certo? Ou então eu podia deixar até assim mesmo, porque a gente não vai precisar ficar mexendo com essa área da base, não. Professora, Oi, por que a pessoa dividindo 100 por 15 vai dar 6,6666667? que é uma dízima, Ana Paula. Nesse caso, esse 7 ele nem existe. É 6 infinitamente. Agora, como a calculadora ela é limitada, aí ela vai arredonda para 7. Porque 6 é maior que 5, ela vai arredonda para 7. Mas é 6, aqui dá 10, né? Aí vai baixar o zero, que vai dar 100. Aí fica 66, né? Só que aí vai sobrar 10 de novo, e aí ele vai continuar. É 6 infinitamente, viu? A calculadora, ela coloca o 7 porque ela é limitada. Ela não, ela chega a um certo ponto e aí para, e aí coloca aquele número que é mais próximo, que no caso o 7. É essa a dúvida, é? Era. Pronto. Olha, nesse caso aqui, eu não vou nem fazer a divisão, que eu estou vendo que vai dar uma dízima, eu vou trabalhar com a fração, porque aí eu acho que é melhor a gente trabalhar com a fração do que trabalhar com a dízima, porque vai ter multiplicações e aí a gente não vai chegar no número exato, certo? Então, ó, a área da base é isso aqui, é 1.000 para 15, certo? Aí vamos calcular agora a área desse outro, aliás, o volume desse outro, certo? Aí, assim, pessoal, ó, ou vocês calculam o volume total, que é com a altura de 18, e aí tem que diminuir os 1.000 desse outro, porque a gente não quer só a diferença. Vocês lembram? A gente quer saber o volume do objeto que foi inserido. Então, é só aquilo que aumentou. Então, eu posso fazer para saber somente essa diferença. Tá certo, Amanda. Eu vou só responder essa questão e termino, viu? Se eu for saber só a diferença do que subiu, quando eu faço 18 menos 15, dá 3, não é isso? Então, eu posso fazer somente essa diferençazinha, que é o tanto que a água aumentou quando o objeto foi inserido. Aí fica assim, ó, o volume, ele vai ser a área da base, que é 1.000 para 15, certo? Vezes essa nova, que é 3. E aí fica 1.000 vezes 3 dividido para 15, certo? Você tem que fazer a conta, ó. Se eu simplificar aqui, que 15 não divido para 3, né? 3 dividido para 3 dá 1, e 15 dividido para 3 dá 5. Aí fica assim, ó, 1.000 vezes 1 dividido para 5. Quando 1.000 vezes 1 é 1.000, 1.000 dividido para 5 dá 200, certo? Ou ainda eu podia fazer, né, a conta mesmo, que é 3 vezes 1.000, que dá 3.000, e aí pegar o 3.000 e dividir para 15. Quando eu faço, quando eu faço 3.000 para 15, 30 dividido para 15 dá 2. E vai dar 30 e dá zero, e basta os dois zeros, certo? Então, ó, esse é o volume do objeto. Só que a questão não quer o volume, ela quer a massa. E para cada centímetro cúbico do objeto, como ela é de prata, vai ser 10,5 gramas. Então, a gente tem que pegar esse 200 e multiplicar por 10,5, certo? Ó, 2 vezes 5 dá 10. Coloca o zero sobre 1. 2 vezes 0, 0, baixa o 1. E 2 vezes 1 dá 2, certo? Eu tenho dois zeros aqui, então acrescenta os dois zeros. Só que eu não tenho uma vírgula, não é isso?
um número após a vírgula, então eu pulo uma casa que é uma vírgula. Então, vai ser 2.100 gramas, certo? Vocês conseguiram compreender? Alisson, Débora, Ana, Ana Paula entendeu, né? Pronto. Essa fórmula aqui que eu mostrei para vocês, ela é a fórmula padrão para calcular o volume de um cilindro, viu? Só que aí a gente não precisa trabalhar com a área da base, porque não, aliás, com raio, né? Porque não tem necessidade de fazer isso, certo? Tendo só a área da base, a gente usa, no caso, a área da base nas duas formas, né? E consegue achar o volume. Olha, só mostrando um outro modo, certo? Se eu fosse fazer com 18, eu iria multiplicar, ao invés de 3, multiplicava por 18, certo? O valor aqui, peraí, deixa eu não falar. O valor ia ser 1.200, e aí, como eu queria só o volume do objeto, eu faria 1.200 menos 1.000 e ficaria somente os 200. Chegaria na resposta do mesmo jeito. Sim, Ana Paula. A resposta é essa, ó, que é o peso do objeto. 2.100 gramas. Tá bem? Outro carro. E nesse caso, Ana Paula, é a alternativa B. Certo? Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Tá bem? Agradeço muito a participação de vocês.